Saudações, salute a tutti. Meu nome é Leonardo de Magalhães, sou escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. Sejam bem-vindos a este canal, que vai falar de fé, espiritualidade, religião, história da religião, sociologia da religião, né, dicas de leitura. Não é um canal apologético, sempre eu falo isso, ou seja, não visa pregar nenhuma religião específica, nenhuma denominação, nenhuma seita, né? Eu tenho a minha crença, mas esse canal não visa pregar nada do que eu penso. É claro que ao discutir os livros eu vou situar o que eu penso, o que eu acho que é exagero, o que é positivo, o que é negativo. Então a pessoa vai entender, agora eu entendi onde esse cara está, né? Então a preocupação aqui é a fé, a espiritualidade, não defender religião. Cada um tem a sua religião. Não vou dizer que a religião é melhor que a outra, né? Não é nenhum interesse falar, essa religião é melhor que a... Tem a sua religião, tem a sua crença, tem a sua fé, né? Nós vamos debater os livros e as discussões, obviamente, sobre as histórias. Como é que surgiram as religiões? Você sabe como é que a sua religião surgiu? Você sabe, eu sou cristão, mas como surgiu o cristianismo? Eu sou judeu. Como é que surgiu o judaísmo? Muito bem, é isso, né? Então não é para pregar nada, né? A fé é pessoal, a experiência espiritual é pessoal, né? Então é isso que nós vamos falar aqui. Então eu já falei aqui em vídeos anteriores sobre o Nome da Rosa, que é um livro do italiano Umberto Eco, né, um livro excelente, já li umas 3 vezes esse livro, que vai falar da Idade Média, então a questão do cristianismo e tal. E aí eu falei assim, do próximo vídeo do Umberto Eco eu vou falar da obra Baldolino, né, que o Baldolino é um livro que ele publicou 20 anos depois, esse livro aqui é 1980, o Baldolino de 2000, só que a história do Baldolino se passa um século antes do Nome da Rosa. Né? O Nome da Rosa se passa no século XIV e o Baldolino do século XII para o XIII. Tá? Então eu falei assim, antes de ler o Baldolino, conheçam a história das cruzadas. Então, o Oriente das Cruzadas, e aqui vai falar das cruzadas, porque o Baldolino se passa entre a terceira e a quarta cruzada. Né? Então, está aqui um livro belíssimo, do Diogetate, né? Que vai falar então justamente dessas questões, inclusive a versão ao lado dos muçulmanos, né? Que as cruzadas, né, foi contra os muçulmanos, vai explicar aqui a questão toda e como é que os muçulmanos viram isso. De repente eles foram atacados, né? E aí massacre que foi. Muito bem, vamos lá. Umberto Eco Baldolino, essa belíssima obra, vai se passar ali na época do Frederico Barba-Ruiva, né? Do século XII para o XIII, entre a terceira e quarta cruzada. Então vai ter, né, várias referências à terceira cruzada, e a quarta cruzada vai ser quando começa o livro, que é 1204. A terceira cruzada, a quarta cruzada, em vez de ir para a Terra Santa, foi desviada para Constantinopla, que é uma das maiores cidades da época. E aí os latinos, ou seja, os católicos romanos, né, os venezianos, os genoveses, etc., atacaram essa cidade do ortodoxo. Lembrar que já tinha uma diferença entre os católicos romanos e os católicos ortodoxos desde ali o grande cisma do Oriente, que foi em 1054, por questões da Trindade, questões da autoridade papal, a descentralização, né, no mundo ortodoxo, né, cada patriarca tem a sua autonomia, enquanto que a gente sabe que o romano é centrado na figura do Pedro, que está lá em Roma, né? O Papa. Depois vai ter o grande cisma do Ocidente, que aí vai ser o Nome da Rosa, né? Que vai ser ali em Avignon e Roma e Avignon. Né? Tinha um Papa lá no sul da França, Avignon, e tinha um Papa lá em Roma. Né? E aí um Papa falava que outro era antipapa, outro Papa é herege, esse negócio todo. Muito bem, essa questão dos príncipes germânicos também está aqui, né? Lembrar que lá na Reforma, Lutero, século XVI, os príncipes vão vão tutelar o Lutero, e aí o Lutero vai poder traduzir a Bíblia para o alemão, e aí o Lutero sobreviveu, né? Então não caiu na mão da Inquisição, etc, e aí vai ter a Reforma. Deu certo, porque o Lutero foi, né, tutelado pelos príncipes alemães, e aqui o problema já está aqui, ó, né? O imperador queria uma certa independência de Roma, mas Roma que coroava os imperadores, abençoava, né? Tem aquela questão das investiduras, etc. Tem aquele imperador que ficou lá na porta do Palácio do Papa, né, no frio, no inverno, lá, esperando a bênção e a penitência papal. Então tinha essa confusão toda, não só entre Avignon e Roma, mas também entre os impérios, o Sacro Império Germânico, né? Que tinha ali, onde é a Alemanha hoje, né? A Alemanha, a Áustria, né? Aquela região toda ali,
era a tentativa de montar aquele império do Carlo Magno, né? Carlo Magno do século IX, se eu não me engano, né? 1800 e pouco. Então, ou seja, toda essa questão histórica está aqui e a questão também das heresias, né? Essa ideia dos heréticos, né? Os cátaros, a questão da trindade, muitas heresias, né? Já falei em outros vídeos aí. A questão da heresia tinha a ver com a cristologia. O que é a cristologia? É o estudo de Cristo. Quem é Cristo? Então tinha várias linhas de leitura. Todo mundo é cristão, no sentido de todo mundo segue Cristo, é batizado no nome de Cristo, tal, tudo cristão, tá? Então falando de, a heresia aqui não significa que ele é pagão, significa que ele é cristão, mas ele não segue a ortodoxia, ou seja, o dogma, por exemplo. Então se a pessoa vai para a esquerda, para a direita, dentro do dogma, você já é herético. Essa é a ideia aqui, né? Então, por exemplo, a grande divisão lá que tinha da teologia da Trindade nos católicos romanos e nos católicos ortodoxos. É a questão, por exemplo, de quem gera, né? Tem essa questão da Trindade. Não me peço aqui para resumir a questão da Trindade, mas tem uma linha, aquela, por exemplo, o filioque, a questão do filioque, também o filho. Porque para os ortodoxos, né, os orientais, o Pai, ou seja, o Deus Pai, gera o Deus Filho e o Espírito Santo. E para o romano, né, o católico romano, o Deus Pai e o Deus Filho geram, né, por isso que também o Filho, do Filho procede o Espírito Santo. Né? Então a questão assim, trinitária, etc. Não vou discutir trindade aqui, porque é complicadíssimo, né? Só para teólogo. Aqui é um canal que fala de teologia, mas passando, porque eu não sou teólogo, né? Então nem vou entrar na questão. Mas ele vai discutir a questão histórica disso aqui, né? A questão, então, teve essa cisma, porque o filioque não foi aceito pelos ortodoxos, até hoje não é aceito, né? Para eles, o Pai gerou Jesus e o Espírito Santo. Né? O filho, na verdade, Jesus não, o Deus Filho que encarnou como Jesus, por exemplo. Né? Uma ideia assim. Aí ele vai discutir que, por exemplo, as várias heresias, aquelas que falam que Jesus é mais humano, tipo os ebionitas. Né? Os ebionitas vão falar que Jesus é humano, depois foi divinizado, né? Não era um Deus encarnado. Aqueles, tipo os gnósticos, vão falar que Jesus nem corpo tinha, porque para o gnóstico o corpo é uma coisa negativa, a matéria é negativa. Então o gnóstico vai falar que Jesus era só um espírito, né? Que o corpo era só ilusão. Não tinha corpo nenhum, era ilusão pura. Né? E tem aqueles que a adoção é que, né, mais ou menos uma variação do primeiro, que Jesus era humano e depois foi adotado e divinizado por Deus. No batismo ele foi adotado como o Filho de Deus. Né? Então, e tem a trindade oficial, que é que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, homem e Deus ao mesmo tempo. Né? E aí a questão da mãe de Deus, por exemplo, tem a questão da mãe de Deus, que é aqueles que aceitam que Maria é mãe de Jesus, a mãe de Cristo, né? E aqueles que falam, então Jesus é Deus, então Maria não é só a mãe de Cristo, Maria é mãe de Deus. Então aí tem toda a questão também Aí depois vai surgir os outros dogmas, né? Imaculada Conceição, etc, né? Que aí a história se passa na transição ali do romano para o ortodoxo, tem várias seções aqui do ortodoxo. Tem a lenda do Graal, né? Eles vão entrar nessa questão do Graal, estão procurando o Graal. O Graal está onde? Está na Etiópia, né? Está na terra do Preste João, né? A terra do Preste João aparece aqui também, eles estão procurando. Possivelmente ficava ali onde Afeganistão, Paquistão, Índia, né? Outros falam que é na Etiópia, né? A Etiópia que fica a terra do Preste João, que seria o paraíso foi recolhido, né? É um mito medieval, né? O paraíso foi recolhido, né? Para essa região do Preste João, que é uma terra sem pecado, né? E mais para chegar até lá tem que atravessar várias Arábias, desertos, várias aventuras. É um livro de aventura que se passa ali na terceira e quarta cruzada, né? E durante o saque de Constantinopla, né? Aí por isso que eu falei que é importante conhecer, por exemplo, a história das cruzadas para entender como é que eram as cruzadas, quem começou, quem ganhou, quem perdeu, né? Quem ganhou, quem perdeu. Acho que todo mundo perdeu, né? Vou fazer uma paródia aqui, todo mundo perdeu, porque de início, os islâmicos, né, os muçulmanos, não estavam preparados para isso, porque eles não estavam preparados para invadir a Europa nenhuma, né? Eles estavam cuidando ali da África, da Ásia, mas eles foram pegos de surpresa, então de início parecia que as cruzadas iam dar certo. Quando eles se organizaram, tipo Saladino, né, que é um grande guerreiro lá, quando eles se organizaram, eles deram, né, um troco nos cristãos e assim foi, né? Então os cristãos mantinham certas áreas por algum tempo, um século no máximo, né, regiões costeiras, algum tempo em Jerusalém, mas volta e meia os árabes tomavam conta. Tanto que aí os árabes venceram no final, né, depois de 9 cruzadas, se não me engano, eles venceram e a Terra Santa ficou ali, até depois foi para o Império Otomano, né, até o século XIX e XX, e depois virou um protetorado da França e da Inglaterra até a criação do Estado de Israel em 47, depois teve a Guerra de Israel com os árabes em 48 e é o mundo que a gente conhece.
né? Um mundo em que os judeus e os árabes estão brigando aí tem um século, né? Então é isso, né? Ou seja, um resumão do livro é uma época de guerra, de conflito. Ele vai explicar a cultura ortodoxa, tem muita referência à cultura ortodoxa, porque a história se passa em Constantinopla, então vai mostrar as diferenças da cultura ortodoxa para a católica. Se você não conhece nada, é bom dar uma pesquisada antes. Até o calendário é diferente, né? O calendário de Constantinopla parece que é calendário de Istambul, né, o bizantino, Império Bizantino, lembra muito daqueles calendários judaicos, né, que a Terra tem 6.000 anos e tal, aí nós estamos usando 6.000 e tanto, então é um negócio assim. Vou fazer um vídeo depois sobre os calendários, que aí eu vou comparar, né, o juliano, o gregoriano, o judaico, o islâmico, até da fé Bahá'í, né? Sabia que o Bahá'í, nós vamos comentar aqui também a fé Bahá'í, que veio do xiismo islâmico, né, no Irã, eles também têm um calendário, né? Então a gente vai falar desses vários calendários, né? Fora os outros, né? O calendário budista, chinês, tal, indiano, é outro calendário, né? Mas vamos falar de alguns calendários aqui, vai mostrar diferenças que o calendário sempre tem um ponto de referência. A gente fala aqui 2024, 2025, em referência a Jesus, por exemplo, né? Mas há um erro de datação que Jesus nasceu de Jesus, né? Então são mais uns 4 ou 5 anos, nós estamos aqui em 2029, por exemplo, né? 29, 2030. A gente pode estar em 2030 depois de Cristo, né? Então a gente vai falar sobre calendários e vai falar do calendário aqui também. Então, uma série de referências históricas sobre as cruzadas, sobre os templários, né? O Humberto Eco adora os templários, né? Você pode ver que ele sempre está falando. Como é que os templários, né? Os hospitalares, a questão das peregrinações, né? E como começou as cruzadas, por exemplo, lá um dos líderes islâmicos, um cara muito radical para a época, né? Que colocou fogo no Santo Sepulcro, né? Até hoje os islâmicos falam que o cara era meio das ideias, assim, meio sem noção. Porque aí ele deu uma desculpa para os cruzados, né? Porque aí o pessoal, estão queimando lá o Santo Sepulcro e tal, destruindo as relíquias do cristianismo. E aí deu uma desculpa para os papas, para os bispos mobilizarem o povo para ir lá fazer penitência invadindo a Terra Santa. Aí foi aquele massacre, todo mundo sabe, né? Basta ver os filmes aí. Os massacres que foram, né? Não precisava, né? Não precisava. Pra quê, gente, né? Tipo assim, então as coisas realmente tem uns exageros, né? E aí depois os muçulmanos, o povo muçulmano, né? Vários povos ali sofreram esses ataques, porque imagina, soldados com cavalos, armaduras, espadas, atacando população civil desarmada. Então é um massacre que né? Então eles saíram atacando todo mundo, islâmico, judeu, vários judeus também morreram, porque né? Pra você chegar até a Terra Santa, você vai atravessar o quê? O Balcã, vai atravessar ali a Ásia, né, e tal. E aí tinha um monte de comunidade judaica. E aí para os cristãos da Idade Média, todo mundo era mais judeu, né? Antissemitismo, então tinha muito massacre de população judaica, massacre de população muçulmana, e tratava os muçulmanos como se fosse pagão. E a gente estudando sabe muito bem que o Islã não é pagão, né? O Islã, inclusive, venceu o paganismo, o politeísmo lá na Arábia, né? O próprio profeta Mohammed lutou contra os pagãos, contra os politeístas, né? Então, não tem nada de paganismo no Islã. O Islã, inclusive, é uma resistência, é uma luta, né, de pregação do Deus único, né? Então é interessante isso aí. E mostra o desconhecimento que a igreja medieval, né? Interessante que essa edição aqui ela tem 2 capas, né? Capa brilhante, a capa. Belíssima edição, né? Então, assim, coisa de sebo. Achei isso aqui no sebo, assim, por acaso. Isso aqui por acaso? Nada é por acaso, né? Então, eu cheguei lá no sebo, bati o olho, vi esse livro aqui. Não, tem que ler, né? Então, e aí eu recomendo, então, a ler esse livro e ler aqui, né? Sobre as cruzadas, né? Então, você vai conhecer mais a cultura islâmica, as formas de batalha da época, né? Bem ilustrado mesmo. As táticas de batalha, as armas que eles usavam. Então, sempre quem quer conhecer a parte histórica das cruzadas, né? E esse contato do Oriente e do Ocidente, esse embate, né, entre o Oriente e o Ocidente, e depois nisso os templários, os hospitalários, tal, né, essas ordens vão ter contato lá com a cultura islâmica, e muita coisa da cultura islâmica vai para a Europa, por exemplo, os Aristóteles, o Platão, etc., né, porque os filósofos ali do Oriente Médio, eles liam o Aristóteles, né, Averroes, Avicena, né. E aí eles vão trazer isso aqui e depois São Tomás de Aquino vai ler isso, vai refutar o Averroes e vai criar lá, e vai escrever a Suma Teológica, né? Lá discutindo Aristóteles. Então, assim como os islâmicos tinham recuperado Aristóteles, o São Tomás de Aquino também vai recuperar Aristóteles para discutir com os islâmicos. Então, você vê como é que, né, os árabes conservaram muita coisa dos gregos, né, astronomia, medicina, e depois foi retraduzido para a Europa, né, em latim, grego, de novo, né, e tal.
Então você vê que interessante, né? Esse contato do Ocidente com o Oriente, que foi uma batalha, né? Foram as cruzadas, mas a mesma coisa assim foi recuperada do Oriente, que os árabes tinham resguardado, hein? Os árabes é que guardaram a astronomia, a história, a alquimia, né? Então interessante, medicina. Então estava tudo lá, né? Já tinha em Bagdá já tinha um hospital, né? Lá naquela época lá do século 12 e 13, né? Então interessante conhecer. E parar com o preconceito, né, gente? Vamos estudar então aqui nesse canal é para acabar com o preconceito. Então, principalmente vamos estudar aqui o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E tem aí vídeos sobre islamismo, né? Dica de livro sobre islamismo, então, para a gente entender o que foi essa questão das cruzadas, né? E esses embates entre Oriente e Ocidente, né? Que aconteceu aí na Idade Média, ok? Por isso que eu estou dando essa dica do Umberto Eco, que é um medievalista, né? O autor italiano, que é filósofo, linguista, né? Estudou semiótica e tal. Então, Nome da Rosa, Baldolini. Depois tem outras dicas de livro de literatura italiana e de literatura e religião, ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.